Alô, confraria, mais uma entrevista aqui muito especial no canal e hoje eu estou até me sentindo um peixe fora d'água, porque as duas pessoas com quem eu vou conversar, um deles você já está cansado de conhecer, que é o nosso querido confrade César Rovel, que é fundador aqui da Confraria do Relógio, mas tem uma outra pessoa que vai bater um papo com a gente hoje, um convidado muito especial, e como eu digo, né, o César sempre está através desses convidados, levantando a régua aqui da qualidade do nosso programa. Eu vou aproveitar, eu vou chamar o César, vou deixar que o César apresente o nosso convidado, mas é alguém que entende tanto de relógio quanto você, não é, César? Eu acho que entende muito mais, viu? Porque nós estamos aqui na presença do Flávio Maia, fundador do Fórum Relógios Mecânicos, que é uma lenda viva da relojoaria, provavelmente uma das pessoas que mais entende de relógios do Brasil, quiçá do mundo. Eu vou ficar bem quietinho, que só vou fazer pergunta e ficar quietinho para ouvir vocês conversarem, porque eu sei da história do Flávio, sei que ele é um cara muito fera enfim, você também, né, César? A gente vai aprender demais hoje. Você que está assistindo, começou a assistir esse vídeo, você vai conosco até o final. Não sei quanto tempo terá essa entrevista, mas você vai com a gente até o final, porque essa vai ser uma das melhores entrevistas de toda a história da Confraria do Relógio. Flávio Maia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Estou até lisonjeado, né, com a apresentação aí do Rovel. Não chego a tanto. Talvez sou só um aprendiz ainda. Aliás, continuo um aprendiz, porque o tema é muito vasto e se não fosse tão vasto assim, eu não estaria estudando há mais de 20 anos. Verdade, é muita coisa para aprender, né? Uma marca só já teria histórias e modelos suficientes para a gente passar uma vida estudando. Mas, Flávio, muito obrigado pela tua presença, em primeiro lugar. César, que sempre, através dos contatos dele, que a gente consegue trazer essas verdadeiras celebridades aqui do universo relojoeiro. É um grande prazer te receber. Obrigado pelo teu tempo. Faz tempo que a gente está falando em trazer ele aqui, né, César? É verdade, né? Está na nossa lista desde o começo, né? Mas agora, finalmente, estamos aqui, né? Flávio, conta para nós, já que estamos no início da nossa entrevista, vamos começar pelo começo. Como começou a tua história com a relojoaria? Como é que você começou a se interessar por relógios? Em que parte do caminho surgiu a ideia de abrir uma página, um fórum que tratasse sobre o assunto? Essa é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes. Assim, é a primeira vez que eu converso com vocês. O Rovel eu já conheço há algum tempo, aliás, há muitos anos, porque não só o Rovel participava ativamente ali do Fórum Relógios Mecânicos, como a gente já teve contato até pessoal, pelo menos uma vez. A história começa com o falecimento do meu avô. O meu avô, ele tinha câncer e em 1997 ele foi parar num hospital e não sei por qual motivo, lá pelas tantas, no leito de morte, literalmente, ele me chamou para conversar com ele já estava delirando, né, talvez pela quantidade absurda de remédios que ele estava tomando, e ele disse, aquele Omega Constellation que está dentro do cofre, eu quero que você fique com ele. E esse Omega Constellation, que pertenceu ao meu avô, ele tinha uma importância muito grande para ele. Por quê? Porque ele havia sido gerente na Mesbla, na finada Mesbla, né, em Belo Horizonte, e quando ele completou um número grande de anos de serviço e se desligou da empresa, em 1973, ele recebeu de presente um Omega Constellation da época. Então ele tinha muito carinho por esse relógio, tanto é que ele pouco foi usado. Ele usava outros relógios, então ele passou esse relógio para mim no leito de morte, mas esse relógio não veio para mim naquele exato momento, porque eu apenas comentei algum tempo depois, que ele já havia falecido, alguns meses depois com a minha mãe, e lhe contei a história. Falei, aconteceu isso, e pedi segredo, porque tem aquelas questões de família, às vezes, né? Apesar de não ser um bem muito valioso em valor financeiro, tem aquelas questões, ele deixou o relógio, tal, etc.
Fato é que minha mãe não conseguiu guardar segredo e pouco num, num almoço de família, ela me chamou num canto e, assim, com aquele brilho nos olhos, ela de mão fechada falou: ó, a mãe me contou a história e o relógio está aqui. Eu já mostrei esse relógio, não sei se eu vou conseguir fazer um foco aqui, ó. É um Omega Constellation Um pouco mais 1021, para fabricado. centro. É um Omega Constellation 1021, fabricado em 1973, caixa C, tá com a pulseira original ainda da Omega. Aqui, ó. E ele está em perfeito estado, eu praticamente não uso. E Calendário duplo, né? Movimento a corda, né? Calendário duplo em português, inclusive, porque o mercado da Omega na época era muito grande. Inclusive, esse eu não tenho certeza, mas a Omega, para conseguir a isenção tributária que iniciava-se no Brasil na época, por conta da Zona Franca de Manaus, ela começou a mandar os mecanismos completos para o Brasil e as caixas eram fabricadas aqui, pela Beta. Inclusive, reza a lenda que essas caixas fabricadas pela Beta elas são melhores em qualidade do que as caixas fabricadas na Suíça. Então, era um golpe do João Sem Braço para conseguir a isenção ali dada pelo governo, porque o produto continuava sendo suíço made, mas a caixa era fabricada no Brasil. Eu não sei se é o caso deste modelo específico, que eu confesso que a última vez que ele foi aberto foi na revisão que deu início também ao blog e ao site. Quando eu levei esse relógio para a revisão, nem sei se a empresa existe até hoje, era uma empresa de Belo Horizonte chamada Geneve, era a concessionária autorizada Omega da época. A gente está falando de 1998, início ali de 1998. O relojoeiro informou que o relógio estava em perfeito estado, mas que ele tinha precisado de ajustar o escapamento do relógio. E aí eu, muito curioso, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu pensei, que diabo que esse cara tá falando, bicho? Escapamento, que é isso? Que é esse termo técnico? A gente estava no início da internet no Brasil, a internet discada ainda, e eu fui procurar nos mecanismos de busca da época, Yahoo, etc., e acabei caindo em alguns textos de um americano que escrevia para o blog Time Zone, chamado Walt Odets. Esse cara, ele é a minha maior influência. O Walt Odets, ele nem era relojoeiro por profissão, na verdade, ele é um psicoterapeuta, ele está vivo até hoje, ele andou sumido aí por 20 anos, por questões várias, e eu ouvi uma entrevista que ele deu para um blog aí, deve ter um ano. Esse cara, ele escrevia uma série de artigos chamado The Horologium, que era dissecações técnicas de mecanismos de relógio, mas de forma bem didática, explicando o que estava acontecendo ali. E aquilo ali me fascinou, porque a gente estava falando de um mecanismo que tinha séculos de história para aparentemente entregar uma função muito simples, muito comum, que é mostrar as horas, mas que tinha muita tecnologia, muita ciência envolvida ali. E eu tentei encontrar pessoas em Belo Horizonte na época que tivessem o mesmo interesse do que eu. Fui a feirinhas, acabei me encontrando até com alguns colecionadores ali de Belo Horizonte, e a gente está falando ali no final dos anos 90, e eu não gostava muito disso naquela época, mas parece que piorou. As pessoas não estavam muito interessadas nessa parte técnica da relojoaria, elas estavam mais interessadas na catira, né, que é uma gíria lá do mineiro, que é o fazer um negócio entre o relógio. Compra ali, vende ali, etc. Isso não me interessava. Eu falei, pô, eu vou ter que criar alguma coisa que chame as pessoas até mim. Inicialmente eu criei um blog, esse blog foi criado, eu acho que eu coloquei ele no ar em 1999, eu coloquei esse blog, ele ainda existe, a versão original dele também feita no Word ainda existe,
é possível acessar ali no site. E um ano depois, talvez por ter ficado cansado de escrever em inglês e me correlacionar com pessoas do resto do mundo aí, sobretudo no Fórum de Discussões Time Zone, que também existe, apesar de eu não frequentar há décadas. Acho que a última vez que eu entrei no Time Zone postando alguma coisa foi no ano de 2003. Eu resolvi, então, criar um fórum de discussões nos mesmos moldes que existia nos Estados Unidos. E basicamente foi isso. E aí já temos aí de estrada lendo sobre relojoaria, escrevendo sobre relojoaria há mais de 20 anos. Eu era um menino, né? Eu tenho 47 anos hoje, na época eu tinha 20 e pouquinhos, 23, 22 anos. Cara, que legal essa história, Flávio. Eu quero falar um pouquinho mais do teu fórum, dessa tua caminhada. Só antes me permita te contar uma curiosidade. Olha qual é o relógio que eu ganhei do meu avô, quando ele morreu de câncer. Constellation C também. Constellation C. Esse não sai da minha coleção de jeito nenhum, por dinheiro algum. Idem aqui. O seu é um pouquinho mais antigo que o meu. O meu é final da década de 60. Eu chutei 69. Eu acho que é, por aí. O meu é de 73. Ele tem umas pequenas diferenças. Me conta um pouquinho mais dessa caminhada agora do fórum, né? Você falou para nós como é que começou. Assim, na tua época, né? E o César veio um pouquinho depois ali com o relógio. Eu também quero ouvir dele um pouquinho, que ele partilhe um pouquinho dessa experiência. Cara, vocês realmente chegaram num espaço onde tudo era mato. Aqui no Brasil não tinha quem fizesse, né? Foi lá no começo, foi você, foi o César, foi o Carlos Barretti, da revista Pulso, né? E realmente vocês tiveram que desbravar um espaço. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Porque além de pessoas que gostam de relógio, o nosso canal tem muitos empreendedores, pessoas que começam seus negócios e outros que estão pensando em, de repente, sair da CLT e começar um negócio novo. Nunca é fácil, né? Sim, Caco, o que aconteceu foi que eu acabara de me formar em Direito e acreditem se quiserem, os concurseiros. Na verdade, o estudo da relojoaria ele ocorreu concomitantemente aos meus estudos para ingresso na carreira do Ministério Público. Então, ali, enquanto eu estudava relojoaria, eu estudava também para concurso público e eu acabei sendo aprovado 3 anos depois de formado, relativamente cedo. E eu confesso que eu nunca passou pela minha cabeça tentar monetizar o que eu fazia ali no Fórum Relógios Mecânicos. Pelo contrário, eu simplesmente gostava do assunto, de discutir. Eu me sentia, como as redes sociais hoje permitem, amigo daquelas pessoas ali, e confesso que não alguns, mas dezenas dos participantes ali do Fórum Relógios Mecânicos, nesses 20 anos aí, eu acabei conhecendo pessoalmente e se tornaram meus amigos. Então, assim, foi algo complexo. Eu poderia ter, talvez, partido por um pensamento de monetização daquilo, até mesmo porque eu vou te dar um dado que parece absurdo, mas o Fórum Relógios Mecânicos ele foi criado em 2001 e em 2008 ali mais ou menos ele já contava com 50 milhões de acessos. Nossa! Existe hoje, olha que os fóruns de discussão eles praticamente acabaram, né? Eu mantenho o Fórum Relógios Mecânicos porque ele tem discussões pontuais, a base de dados ela é minha, então ela não vai ser desintegrada como já ocorreram com outras redes sociais aí, exemplo de Orkut, Facebook está indo por um caminho agora parecido com o do Orkut também, então eu preferi manter a base, eu continuo pagando apesar do número de acessos e a relevância atual dos fóruns de discussão ser muito menor e incomparável ao que era. A gente pode colocar uma data aí que os fóruns eles começaram a cair, vamos dizer, em desuso a partir de 2016, assim, eles já estavam caindo. Mas mesmo assim, hoje, há pelo menos uns 3 tópicos de discussão no Fórum Relógios Mecânicos que tem 3 milhões de acessos. Nossa. Cada um desses tópicos. Esses tópicos assim mais simples, né, que não discutem tanto relojoaria, mas, por exemplo, qual relógio fulano de tal ou beltrano de tal está usando?
ou qual relógio você está usando, ele tem cerca de, cada um desses tópicos, 400 mil mensagens postadas, 300 mil mensagens postadas. E mesmo hoje. Apesar de, atualmente, eu ter direcionado, entre aspas, meus esforços para o Instagram. O que eu procuro fazer sempre eu todo dia olho ali o fórum, ver se tem alguma pergunta, eu respondo a todas as pessoas, e toda publicação de feed que eu faço no Instagram, eu reposto no Fórum Relógios Mecânicos justamente para que ela não se perca, porque sabe-se lá que dia a Meta vai fechar as portas do Instagram e falar que não é assim que a coisa deve funcionar, que é uma tendência que a gente está vendo até hoje, né? O Instagram começou com uma plataforma apenas de fotografias, ele mudou para uma plataforma de fotografias e texto, que não era algo querido ali originalmente pelos criadores. Ele está numa fase atual de vídeos curtos e a plataforma está te direcionando para vídeos. Então, assim, eu prefiro ter uma base de dados em relojoaria portuguesa, por amor, juro, que as pessoas possam consultar, porque o sistema de busca do fórum ele é muito bom. Tem uma caixa de diálogo de busca, quando você digitar alguma coisa ali, você vai ter discussões do ano de 2007 até hoje atualizadas, com coisas bem sutis, a exemplo do qual relógio fulano de tal, beltrano de tal usa ou deixou de usar ou está usando, como discussões efetivamente complexas e técnicas, como compensação de temperatura de balanços, por exemplo. Você viveu um pouquinho dessa realidade, né, César? Você mantém até hoje o teu fórum também, né? Eu também mantenho o fórum, né? Apesar de nunca ter atingido o nível do Fórum de Relógios Mecânicos, né? A gente começou em 2006. Na época também eu já frequentava o Fórum de Relógios Mecânicos. E nesse ano que nós fundamos o site, nós patrocinamos um evento em São Paulo. Eu tive o prazer de conhecer vários dos membros bem ativos, né, do Relógios Mecânicos, que moravam em São Paulo na época, né? Que é o Adriano Passarelli, Roberto Ferreira, Guilherme. Pouco tempo depois conheci o Igor. Então, assim, a gente se encontrava também, né, em São Paulo, em eventos, e principalmente na Feira do MASP, né? O pessoal ia fazer rolo de relógios, né? Feirinha do MASP, exatamente. Feira do MASP. E o fórum também, da mesma forma, o fórum nosso, da Relógio também, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, vamos dizer assim, já está bem parado, né? O pessoal não tem mais paciência, ou mesmo interesse em escrever, ou mesmo fazer perguntas, né? O pessoal realmente migrou para rede social, para Instagram, e os fóruns realmente também mantenho lá, porque também tem conteúdo interessante, né? Tem uma base de dados bacana, e vale a pena manter, né? Mas não que realmente seja muito relevante hoje em dia em termos de acesso, né? De visitação. Mas o banco de informações que vocês têm ali, os dois, né? Isso aí realmente é difícil de você construir algo parecido, né? Então, é interessante esse trabalho que vocês fazem de manter, até para quem pesquisa, né? Muitas vezes, eu vou fazer pesquisa sobre relógio, eu caio em um dos dois fóruns ali, porque a resposta está lá, né? Caca, é curioso você dizer isso, porque ontem mesmo eu conversava com o Mauro da Watchtime, conversando sobre questões tributárias, aí, etc. E eu digitei no Google, e a questão que nós estávamos entabulando ali, ela apareceu no Fórum Relógios Mecânicos, havia sido escrito o post por mim, todas as respostas por mim, e eu mesmo que havia escrito não lembrava. Você veja a importância. Não, às vezes eu pego questões técnicas, vou dar uma pesquisada, eu caio em textos que eu mesmo escrevi há uma década, e eu falo assim, caralho, esse cara escrevia muito bem. E hoje eu não, porque você esquece, né? Se você não está ali enfrentando aquele assunto com grande frequência, mesmo que você tenha o norte, você não vai lembrar. Eu costumo dizer que a relojoaria você tem que ter uma base sólida. Se você tem uma base sólida, qualquer mecanismo ali que você olhar, você consegue compreender como ele funciona. Então, assim, me poupa tempo. Eu vou encontrar um texto que eu escrevi, eu talvez não me lembre de ter escrito, acho muito profundo, mas uma lida eu já compreendi tudo. Porque também
a nossa mente ela funciona de modo a ir eliminando aquele conteúdo para colocar mais conteúdo novo no espaço, né? Como se fosse um disco rígido pedindo espaço para abrir. Isso. Então, às vezes, eu mesmo não lembro o que eu escrevi ali no Fórum Relógios Mecânicos. Bacana essa história, né? Você fazer uma pesquisa na internet e encontrar a resposta que você mesmo escreveu em outra vida, né? 10 anos atrás. Foi. Porque o mundo mudou tanto que parece uma outra vida, né? Você não, hoje a gente tem as redes sociais como algo extremamente corriqueiro, tá aí, mas a gente não sabe até quando vai isso, né? Quando que surge a próxima novidade que vai tornar uma rede social obsoleta, né? Sim. Até algum tempo atrás parecia que o Facebook ia ser eterno, né? Que era uma coisa, né? Não ia ter fim, e realmente já perdeu totalmente a relevância, né? Os grupos do Facebook hoje, né? Quem quer saber de grupo do Facebook? Eu tinha um grupo sobre interesses comuns aí com uns amigos que acabou crescendo muito, chegou a ter 150 mil pessoas e todo dia nós tínhamos pelo menos 500 postagens novas ali. Hoje não entra ninguém no grupo, ninguém fala nada, tá morto, o negócio só não foi enterrado, né? Mas praticamente não existe. Conta um pouquinho para nós, Flávio, quais são as tuas... Eu imagino que você deve ter um carinho especial pela Omega, né, por tudo que você falou aí desse relógio, mas além da Omega, que outras marcas que você gosta, que outros modelos de relógio são aqueles relógios assim que realmente fazem o teu olho brilhar? Por incrível que pareça, quando eu digo isso, as pessoas se espantam ou não acreditam. Eu, sinceramente, eu não sou uma pessoa muito ligada ao produto relógio. Eu sou uma pessoa ligada à relojoaria. Então é difícil, às vezes, separar marcas assim que me chamam a atenção ou modelos que me chamam a atenção, porque eu, sinceramente, por exemplo, esse relógio que eu estou usando aqui, um Omega Seamaster Aquaterra, ele foi o último relógio que eu comprei na minha vida. Eu comprei esse relógio em 2014 e por uma decisão, entre aspas, filosófica, eu perdi o interesse em comprar relógios posteriormente. Então, o que eu comprei até 2014 eu mantive, mas eu não adquiri mais relógios posteriormente. Então, assim, eu tenho sim um carinho pela Omega, não só porque foi o relógio que deu início a toda essa história, mas porque é uma marca extremamente relevante dentro da indústria suíça. Eu costumo dizer que as 4 marcas mais importantes da indústria suíça são Longines, Zenith, Omega e Tavannes. A Tavannes, o pessoal não costuma vincular o nome ao produto, mas a Tavannes fabricava os relógios da Cima. E por quê? Porque foram as primeiras fábricas ali na virada do século XIX que se industrializaram e, consequentemente, modificaram todo um sistema de produção que existia na Suíça. Então, estas marcas são extremamente relevantes. Elas possuem uma história muito rica. Vamos repetir as 4, por favor, Flávio. Omega, Longines, Zenith e Tavannes. Zenith e Tavannes, que fazia acima, né? Fazia acima. São as marcas, na minha opinião, mais relevantes da indústria suíça. A Tavannes não existe mais. As outras 3 existem. A Omega ainda é uma grande potência dentro da indústria suíça. A Omega carrega 1/3 de todo o faturamento do Swatch Group até hoje, está entre as 5 marcas de maior faturamento na indústria suíça. Então, a Omega, apesar de todos os tropeços ali dos anos 70 e anos 80 também, quando ela deixou de ser a marca número 1 no mid-range ali dentro da indústria suíça, ela conseguiu voltar. Eu não digo que ela conseguiu bater de frente de forma tão efetiva quanto a sua concorrente eterna, que é a Rolex, mas está bem. A Zenith é uma marca que tinha grande relevância, mas ela nunca foi uma marca que produziu volume muito grande de produção. A Zenith, inclusive, hoje o pessoal costuma se assustar, mas a Zenith tem uma produção limitadíssima. A Zenith produz, salvo engano, cerca de 15 mil relógios por ano. Muito longe dos 1.300.000 ou
e 700 mil da Omega. A Longines era uma marca que disputava mercado até os anos 70 e qualidade com Rolex, Omega Rolex e Omega. Ela acabou por uma decisão política dentro do SWAT Group, quando ocorreu a aquisição ali no começo dos anos 80, sendo colocado num nível abaixo da Omega, porque senão ela concorreria com a própria Omega, duas empresas concorrendo dentro do mesmo grupo. Porque a Longines ela é uma empresa que todo livro de história da relojoaria suíça, necessariamente você vai passar pela Longines. A Longines ela causou o maior divisor de águas da indústria suíça através da sua mudança de paradigma ali no final do século XIX. Então, se fosse para separar uma marca apenas, assim, a marca mais importante da indústria suíça para mim é a Longines. Não só pelo que eles fabricaram durante todos esses anos, mas por terem mudado um sistema de produção inteiro na indústria suíça. E aí alguns ouvintes aí poderiam dizer, mas a Longines hoje fabrica relógios de 3 mil dólares, enquanto existem fábricas aí, uma Patek Philippe, por exemplo, fabricando relógios de 1 milhão de dólares. Por que uma seria mais relevante que a outra? Aí eu refaço a pergunta a essas pessoas, colocando, por exemplo, os automóveis no meio. O que é mais relevante dentro da indústria automobilística? A Pagani, fabricando seus Honda, ou uma Volkswagen? Então, assim, ou uma Mercedes-Benz. Então, a relevância da Longines é essa. Então, eu poderia dizer, não do ponto de vista do que eu talvez goste, mas do que eu veja como sendo presunçoso, um estudioso da relojoaria, como as marcas mais importantes e relevantes da indústria suíça. Bacana, uma seleção muito boa de marcas, né? A gente ouviu esses dias uma boa notícia do pessoal da Fratina ali, do Júlio, né? Que a Zenith, eles estão trazendo de volta ao Brasil ali pela Fratina. E é uma marca que eu gosto muito também, eu sou fã da Zenith. Eu, inclusive, divulguei num Stories essa entrevista com o CEO da Fratina a respeito desse retorno da Zenith ao mercado, que traz duas vantagens ao consumidor. Primeiro, para que ele possa ter contato com a marca, que é uma das marcas mais fascinantes da indústria suíça. E segundo, que a gente tem que olhar esse lado também, assistência técnica. Sim, tem muita gente a presença da marca no país, ela reduz a probabilidade de dor de cabeça que você pode ter aí no futuro. E eu falo isso como proprietário de 2 M's, eu tenho 2 M's. Até pouco tempo atrás, a Zenith estava presente apenas em Duty Free, né, em São Paulo, né? Havia estado alguns anos com a Western. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó. Esse relógio aqui, por exemplo, é um Zenith, é o primeiro reedição 1969, aquele tricolore. Maravilhoso. Esse relógio ele foi comprado pelo representante, na época, foi comprado em 2014 também, representante da Zenith para a América do Sul, que, salvo engano, operava via Argentina ou Uruguai. Eu não me lembro, é porque eu conheci o representante oficial e ele trouxe esse relógio para mim. Inclusive, saiu o mesmo preço dos Estados Unidos, porque as marcas, desde a crise de 2008, elas estavam atuando em estratégias de preço global, né? E tem algum relógio, você falou que você hoje não tem tanto interesse, ou talvez nunca teve, no relógio como produto, né? Você gosta da história, você gosta do universo, você gosta da relojoaria, né? De tudo que orbita em torno desse universo relojoeiro. Mas, assim, tem algum relógio que você tem o desejo de ter? Que seja o santo graal da relojoaria para você? Essa pergunta também já me foi feita algumas vezes e eu respondi no pensamento top of mind, a primeira coisa que veio à minha cabeça. O santo grau seria o relógio que você almejaria comprar algum dia ou gostaria de ter. Na verdade, eu respondi e continuo com a mesma resposta, seria um Roger Smith.
não só porque o visual me agrada, não só porque a história do Roger Smith é uma história fantástica, mas também porque ele tem um estilo que só agora está retornando com mais voga dentro da indústria, porque ele não é suíço, né? Ele é um relógio que segue todos os códigos ali do relógio inglês. Na verdade, um relógio inglês by George Daniels, que também não é um relógio inglês puro, ele tem muito um DNA do Breguet, né? Mas a minha resposta seria o Roger Smith. O grande problema do Roger Smith é que quando os relógios dele foram lançados ali em meados dos anos 2000, eles custavam por volta de 15 mil libras, o série 2. O série 2, hoje, ele tem um preço de tabela com o Roger Smith por volta de 115, 120 mil libras. Ou seja, para uma inflação no período que, e esse cálculo eu já fiz, ela não bateu nem 100%, ou seja, o relógio deveria custar aí por volta de 28 mil libras, ele custa hoje 120 mil libras. Só que qual é o problema? O Roger Smith só fabrica 12, 13 relógios por ano. E com a alta demanda que ocorreu aí nos últimos 5 anos, um relógio desse em leilão ele está por volta de 500 mil libras. Então, um relógio que ele era um grau acessível há 15 anos, acessível, a gente está falando de 15 mil libras, é grana, né? São 80 mil reais. Mas era o preço de um Rolex. Hoje ele se tornou inacessível, a não ser para quem roda aí de Ferrari, porque ele se tornou muito caro. Mas é um relógio que eu admiro pela estética, pela história, dentre as milhares de opções dentro do mercado, e inclusive o número de independentes aumentou muito, né? Antigamente a gente tinha poucos independentes. Quando a HCI, né, que é a Academia de Relojoeiros Independentes, foi criada, ela tinha duas mãos de membros. Hoje ela tem tantos membros que eu sequer consigo nominá-los, são quase 50. Mas é um fabricante que eu admiro. Algum modelo específico? Não. Qualquer Roger Smith. O Série 2. Série 2. Roger Smith, Série 2. E você achou que recentemente foi leiloado o relógio de bolso que ele apresentou para o George Daniels e através dele foi aceito como discípulo, né, de George Daniels. Você acompanhou o leilão dessa peça? O leilão eu acompanhei posteriormente, não em tempo real. Eu, inclusive, divulguei porque, na minha sincera opinião, Rô, você sabe que eu sou um cara aí mais crítico. E cada um está vendendo seu peixe. A atividade do leiloeiro é enaltecer ao máximo aquele produto, às vezes até exagerando na história que ele traz, e isso faz parte do negócio, de qualquer negócio. O César está dando risada porque eu sou leiloeiro e está feliz de estar falando mal dos leiloeiros. Eu, inclusive, acompanhei a sua entrevista, né? Que, vi ali o número expressivo de relógios que você vendeu ali na sua carreira de leilões, tal. Eu acompanhei aquela sua entrevista. Mas você tem razão. Quando você está lá como leiloeiro, você não está ali para ser imparcial, você está ali para vender. Não, você está para vender. Então, o que eu tenho visto nos leilões hoje são preços assim absurdos em produtos que não possuem relevância histórica ou mesmo de raridade, alcançando preços assim astronômicos. Enquanto que este relógio do Roger Smith, apesar dele ter custado provavelmente as suas 10 mil libras para ter sido feito lá no passado e ter sido vendido, salvo engano, Robert, por 5 milhões de dólares, não é isso? Mais ou menos. Salvo engano, foram 5 milhões de dólares. É um relógio que, inclusive, eu divulguei a história, fiz uma sucessão de vídeos. Por quê? Porque ele tem história, ele tem relevância, ele é um produto que é único, só existe ele, só foi feito ele, então quem tem, quem não tem, não vai ter. Então, me pareceu até razoável para o mercado atual esses absurdos 5 milhões de dólares aí. O que eu espero como interessado em relojoaria, que já visitei dezenas de museus aí pelo mundo, buscando histórias da relojoaria, é que esse relógio seja emprestado para algum museu para que todos tenham acesso, porque é difícil dizer isso, né? Mas eu fico, às vezes,
triste, sabe? Mas eu sei que a mentalidade do comprador disso não é a minha. Eu não posso querer me julgar mais importante, ter uma visão mais correta do que do outro, mas eu fico triste, às vezes, quando essas pinturas ultra famosas, esses produtos ultra maravilhosos, são comprados e colocados dentro de um cofre por um ricão que mexe com petróleo lá da Rússia. E para meia dúzia de pessoas poderem ver, né? Na verdade, eu acho que nem eles vão ver, porque a pessoa que compra um troço desse, ou ela é muito individualista, ou ela está jogando verde para colher maduro, aguardando a valorização do produto. Questão de investimento. E eu fico triste com isso. Eu até divulguei também num stories sucessivos aí, alguns seguidores ali do Instagram foram lá. Tem muita coisa emprestada de muita relevância, muita coisa fabricada pelo próprio George Daniels no Science Museum de Londres, que herdou a coleção do George Daniels, que se encontrava também na Worshipful Company of Clockmakers, né, que é a corporação de ofício londrina. Então isso é muito legal. O cara ele compra um relógio ali de 2, 3 milhões de dólares, ele vê a relevância, em 99,99% das vezes sequer o empréstimo está divulgado ali na plaquinha por quem foi, ou seja, o cara mantém o seu anonimato, mas ele julga que é interessante que as pessoas assim vejam aquilo como um objeto histórico que é, sabe? Você comentou que você já visitou vários museus, né, além de manufatura, claro. Mas em termos de visita a museus, quais que foram se consideradas mais relevantes, que você mais ficou assim, que mais te marcaram nessa tua trajetória? O museu mais importante que eu já visitei e o que me mais impactou é o Observatório de Greenwich. Isso não precisa nem pensar, porque a história do John Harrison ela é uma história que ela não só é importantíssima dentro da relojoaria, como ela é uma história de vida que serve a todas as pessoas que talvez estejam com um objetivo maior em vida. E quando eu fui apresentado a história do John Harrison, na época era um concurseiro, eu estudava para concurso. E já naquela época eu falei, quando eu tiver disponibilidade, tempo e dinheiro, eu vou lá prestar uma homenagem para esse cara. E foi o que eu fiz. Eu peguei um avião para cá e o objetivo da viagem era ir ao Observatório de Greenwich. E aquilo ali, quando eu me vi diante da frente dos relógios que ele fabricou, não sem exagero, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou meio chorão. Eu sentei no banco e fiquei 40 minutos chorando. Simples assim. Então não precisa de falar o impacto que teve. Esse museu, para mim, ele é ultra importante. Qualquer pessoa que comece a ler sobre relojoaria tem que ir ao Observatório de Greenwich, não só pelos relógios de John Harrison que lá estão, mas porque lá você vai encontrar os relógios dos maiores fabricantes ingleses de todos os tempos, como Thomas Tompion, George Graham, Thomas Milde, os papas da relojoaria, aquelas pessoas que fizeram um salto de qualidade na relojoaria ali no século XVIII e XIX, eles têm um exemplar dentro do Observatório de Greenwich. Então, para mim, o Observatório de Greenwich é um museu de relojoaria e é um museu de relojoaria mais relevante que existe no planeta. Minha opinião. Evidentemente, se a pessoa quer ter acesso a relógios mais contemporâneos, etc., eu indico, por exemplo, o Museu Patek Philippe de Genebra, que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é um museu da Patek Philippe. Ele é um museu de relojoaria que o avô do Thierry Stern começou a juntar para fazer um museu ali desde os anos 20. Então, é um museu que tem 4 andares e um andar só é dedicado à Patek Philippe. Tem um andar que é só esmaltaria, tem outro andar que... E os outros 2 andares são a evolução da história da relojoaria desde o século XIV. Então, lá existem exemplares de relógios portáteis do início da relojoaria, de 1550 até os dias atuais. E tudo com padrão Patek de qualidade, inclusive na conservação. Não são relógios assim
extremamente bem conservados. São relógios assim que você vê algo feito no ano de 1600 e parece que saiu da loja ontem. Então, assim, lembrando assim de dois museus assim que me chamaram a atenção, esses dois eu acho que são legais assim para quem gostaria de visitar, não querer inventar muita moda, sabe? E As peças ali na que... Patek, além de estarem impecáveis, né, como você falou, elas são muito bem apresentadas, né? Muito, Tudo muito bem exposto, muito bem colocado. Se quiser passar 2 dias lá só ouvindo os áudios, né? Você passa 2 dias e não consegue ouvir tudo, né? Se quiser realmente saber da história de cada peça e tal, realmente é algo espetacular. E fica a dica, então, aí para a nossa audiência, né? Museu da Patek Philippe, em Genebra, e o Museu do Observatório Real de Greenwich, em Londres, né? Para quem vai para a Europa, realmente, quem gosta de relógio, são 2 pontos imperdíveis, né? 2 visitas imperdíveis. E como eu sempre digo, às vezes as pessoas me mandam direct ali ou me perguntam a respeito dessas viagens, né? Aproveitando a deixa aí de você. Normalmente você não viaja sozinho, então você tem que compatibilizar o seu gosto com, às vezes, o gosto da sua esposa, com o gosto de seus filhos, etc. Então eu julgo esses dois museus fáceis de visitar, por quê? Porque o Museu de Greenwich, o Observatório, ele não só é um museu de relojoaria, como um museu que é um dos mais importantes do mundo e está inserido num local muito bonito. Muito bonito. E tem coisas ali para criança, como o Kutsark ali, que você pode levar para visitar o barco antigo, etc. Mesma coisa o Museu da Patek, ele está dentro de Genebra, que é uma cidade que quem visitar a Suíça necessariamente ou entrará o voo via Zurique ou via Genebra. Então, é uma mão na roda para quem está ali. Pô, não estou fazendo nada, vou ali. E o Museu da Patek ainda tem visita guiada, se a pessoa quiser. Tem visita guiada gratuita e a visita guiada através de guia particular, que alguns vão pensar que é caro, eu não julgo caro. Custa 200 francos, 200 euros, vamos arredondar, 200 euros, mas você fica com um guia por sua conta durante 3 horas. Quando eu visitei o museu, isso nem existia, porque senão eu teria investido os $200 ali. Por quê? Na minha opinião, eu sou o pior vendedor de relógios do mundo. Eu prefiro gastar $200 numa experiência dessa que você vai guardar para o resto da sua vida do que gastar $200 num relógio da Seiko lá nos Estados Unidos, na Suíça, por exemplo. Eu nem citei fabricante suíço porque tá difícil achar alguma coisa nesse valor que não seja Swatch. Não dá, não dá. Talvez um Moonshot. Então, melhor. Então, assim, eu prefiro gastar 200 francos suíços numa visita guiada de 3 horas particular no Museu da Patek do que 200 francos num Swatch. O Moonshot vai chegar daqui a 5 anos, você vai jogar ele numa gaveta, não vai querer usá-lo, se é que ele não vai dar problema aí nos próximos 10 e você vai ficar com um peso de papel de $200 em casa. Mas isso é a minha opinião. Eu sei que a maioria talvez não compartilhe com a minha visão de mundo. E você chegou a visitar alguma manufatura? Visitar a linha de produção mesmo? Linha de produção eu visitei, mas aí não na Suíça. Eu visitei a Glashütte Original em Glashütte. Eu tive a oportunidade de visitar em 2011, salvo engano, eu visitei a Glashütte Original. E foi uma visita muito melhor do que eu imaginava. Talvez por eu ter, ao marcar a visita, dito que eu era o webmaster de um blog aqui no Brasil. Eu não sei o que eles acharam, mas o fato é que eles nos pegaram, né? Eu estava com meu irmão na época, vestido de boné, igual o Caco aí, meio meninão, imagina, eu tenho cara de menino hoje, imagina dá 15 anos. 8 horas da manhã, na porta do museu, estava uma BMW Série 5 me esperando lá na porta. Eu falei, que beleza. E aí, o que aconteceu? Essa história é muito curiosa, porque chegou meio-dia, o Relações Públicas todo sem graça falou, a gente já chegou a ter cantina aqui dentro da fábrica, mas a gente não tem mais. Mas a gente
pediu ali para fazer uma quentinha para vocês. E a gente almoçou dentro da Glashütte Original, com eles, com relações públicas e com o curador do museu da época, que era o curador do museu, era o Michael Hammer, e o relações públicas era o René Marx. René Marx. Super gente boa, é um cara que viveu a Dresden da Alemanha Oriental ainda, sob a cortina de ferro, ele contando as histórias. Então foi muito legal, por quê? Porque eu cheguei na fábrica 8 horas da manhã e saí de lá às 5 horas da tarde, sendo que o último trem era às 5h30. Só que aí tem um segredinho sujo aí dessa história toda. Como eu pretendia trazer um relógio para o meu pai e um para mim também, o relógio mais barato da Glashütte Original naquela época custava 5.800 euros. E eu, sinceramente, não estava disposto a gastar os 12 mil euros em 2 relógios naquela época. Talvez, se eu tivesse chegado lá com alguma birita na cabeça, eu até tivesse ficado rico e me dispusesse a fazer isso. Mas eu já tinha encomendado daqui 2 Nomos. A fábrica da Nomos é parede com a Glashütte Original. E aí eu, saindo assim, meio... Marcelo, olha lá, meu irmão, né? Olha se eles não estão vendo que a gente está entrando ali na Nomos, que eu tenho que pregar o encomenda e sair daqui rápido, porque os relógios da Nomos eram bastante acessíveis na época, por volta de 1.200 euros, e eu comprei 2. Eu comprei um Nomos Tangente, que, deixa eu ver, tá aqui. Eu comprei esse Nomos Tangente Sport, que inclusive ele nem fabrica mais, porque ele tem um tamanho maior, 37 milímetros de caixa e prova d'água. E comprei para o meu pai um Nomos Club. Então, assim, foi uma visita bem legal, essa visita na Glashütte Original, pela receptividade ali dos alemães, sabe? E como eu já disse depois, para adicionar insulto à injúria, a gente saiu da Glashütte Original, eu e meu irmão, e a gente estava marcado 7 horas da noite num show do Bon Jovi ao vivo lá. 3 horas de show. Aí eu tirei o atraso e cheguei arrastado no hotel, de tanta bebedeira nesse show. Você parece ser um bom planejador de viagens. A próxima nós temos que fazer com ele, viu, César? Esse dia foi o dia, assim, o dia cheio. O Glashütte Original o dia inteiro, show do Bon Jovi de madrugada. E eu esqueci que eu tinha que pegar o trem para Berlim no dia seguinte. Você acredita que eu fui expulso do quarto, cara? Eu estava num hotel 5 estrelas ali, para quem já foi a Dresden, é aquele hotel que faz parede com a Frauenkirche, que é a igreja que foi destruída pelos bombardeiros ali de 1945, né? Eu toda hora bati um cara na porta e eu falei, cara, que chatice, eu numa ressaca aqui, o cara me enchendo o saco aqui, bicho. Pra que isso? Bateu às 11, bateu meio-dia, deu 1 hora da tarde, o alemão, que não falava inglês, entrou dentro do quarto e falou, o que vocês estão fazendo aqui e tal? Eu tomando banho, aí eu consegui entender que ele estava falando, vocês tinham que ter saído daqui. Eu falei, não pode, a gente vai ficar mais um dia na cidade. Resumo da história. Saí escorraçado ali do hotel 5 estrelas de Glashütte, de Dresden, né? Falando de viagem, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Essas histórias não tem São preço. essas histórias que são legais. Não tem preço, né? Isso. Que outras viagens você fez interessantes relacionadas a esse universo da relojoaria? Mais uma história aqui das malucas aqui. Eu vou até nominar aqui, porque já foi dito aqui, né? Eu fiz uma viagem com o Igor, que foi dito aqui, citado aqui pelo Rovel no início da entrevista, que é simplesmente surreal. Por quê? Porque o Igor era um participante do fórum de discussões que eu só conhecia pelo apelido. Porque os fóruns de discussões não eram como as redes sociais hoje, que você conseguia ver a cara da pessoa, etc. e tal. Então era um cara que eu só conhecia através de avatar ali nas redes sociais, e esse cara me mandou uma mensagem privada e falou, eu estou querendo fazer uma viagem para a Suíça, que eu, inclusive, já fiz quando eu tinha os meus 20 anos de idade. O Igor, ele tem história, viu? É um cara que tem história. Ele é o cara que entrou assim na Blancpain, na época que a Blancpain ainda estava começando ali, no meio de neve, bateu na porta sem
ser convidado, sem marcar visita nem nada, e os caras falaram, que é isso, bicho, que você tá fazendo aí fora? E ele entrou dentro da Blancpain ainda, a Blancpain pequenininha, não a Blancpain Frederic Piguet, que fica na frente da Aldemar Piguet. Quem já foi lá vai saber o que eu tô falando. E aí esse cara me mandou uma mensagem ali, privada no fórum de discussões, e falou, cara, eu quero ir para a Suíça fazer uma viagem, assim, como a sua veia mais ou menos parecida com a minha, pô, a gente podia fazer essa viagem junto, né? E aí eu falei, bicho, cara, que doideira, velho, um cara nunca vi na vida, eu vou dividir hotel com um cara que eu nunca vi, nunca conheci. Aí eu fui conversar com meus pais, né? Falei, ó, surgiu essa proposta, isso já tem uns... Eu viajei com ele em 2010. Tem essa proposta de um cara aí e tal. E assim, aí meu pai olhou assim, esse cara vai comer seu toba. Sabe? Mas assim, olhando assim, que proposta é essa? Eu falei, beleza, então fechamos a viagem, nunca tinha visto o cara na vida, e o voo da gente da Suíça era 5 horas da tarde. Meu primeiro contato com ele foi eu ter pego um voo para São Paulo e almoçado junto com ele meio-dia ali no Rascal, ali da Pamplona, ali próximo de São Paulo. Tava ele mais 2 conhecidos do Fórum Relógios Mecânicos. E para encurtar a viagem, foi uma das viagens mais legais que eu fiz. A gente visitou ali os museus da Patek, La Chaux de Fonds, os museus de Leloc, etc. O mais importante, a gente viu o cenário, como era ali, essas regiões onde são produzidos esses relógios suíços, ali no Jura. Vale de Joux. Vale de Joux também. Então foi tudo muito legal. Nos tornamos grandes amigos, acabei sendo apresentado aos pais deles, aos irmãos, é uma amizade que eu levo até hoje. Então, assim, a relojoaria, eu até brinco, ela me conectou às pessoas, ela trouxe muitas amizades. Então, às vezes, minha mãe mesmo comentava comigo no passado, quando eu ainda comprava relógio. Mas, Flávio, você está gastando X, 2X aí no relógio, você podia estar gastando dinheiro em outras coisas. Eu falei, mas você não está entendendo. Isso é um investimento que eu estou fazendo. E depois de eu ter conhecido todas essas pessoas e ter amizades, pô, eu vou para São Paulo, sempre encontro com 10 pessoas, assim. Isso não tem preço. Isso foram amizades que eu vou levar para o resto da vida e que a relojaria trouxe. E é impressionante, Flávio, isso que você está falando é verdade. Desde que a gente colocou o canal, na época do leilão também era assim, mas desde que a gente colocou agora recentemente o canal da Confraria no ar e as redes sociais, o que aparece de gente que vê ali os vídeos, assiste o vídeo, ou acompanha a página, que me chama no meu privado ali, ou do Instagram, ou do próprio YouTube, e assim, você instantaneamente, pelo fato de vocês gostarem das mesmas coisas, rapidamente você vai desenvolvendo uma amizade, né? E aí a próxima vez que você está em São Paulo, só almoça com o cara, ou marca alguma coisa para trocar ideia sobre relógio, ou quando o cara vem para Curitiba, a mesma coisa. Eu acho que se alguém me perguntasse qual é o segredo para fazer amizade hoje, abra qualquer página para falar de relógio nas redes sociais, que vai chover amigo aí, e geralmente homem, né? Geralmente homem, pelo menos as nossas páginas ali, o público é 90% masculino, mas o que aparece de gente que gosta de relógio e que quer conversar com você por te achar uma pessoa interessante só porque você gosta de relógio é impressionante. Com certeza. Vou te fazer outra pergunta aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio. Você está falando muito de viagem, falou de uma viagem interessante que você fez, visitas que você fez aí na Alemanha, né, a manufatura de relógio. Nós já estamos com um plano na cabeça aqui, um plano que para mim é um plano maravilhoso, né? Que está faltando assim umas últimas pedaladas para acontecer. Mas através aí dos contatos que o César tem com grandes pessoas aí de manufaturas suíças, a gente está pensando em uma experiência, uma viagem para a Suíça para visitar manufaturas de relógios. Obviamente que você estando na Suíça, você vai fazer outras coisas maravilhosas, comer um bom queijo, um bom fondue, vai visitar os Alpes, ou pelo menos ali os vales, né, ali próximo dos Alpes suíços, vai conhecer as melhores fábricas de chocolate do mundo. Mas a ideia é fazer uma viagem para quem ama relógio e para quem tem desejo de conhecer, ou pelo menos conhecer mais sobre a Suíça. E o César, ele tem contatos em algumas grandes manufaturas e outras menores, mais artesanais,
que a gente conseguiu e provavelmente isso saia no ano que vem. Minha pergunta, assim, é queima-roupa. Vale a pena uma viagem dessa? Com certeza que vale. A sua visão, ela muda completamente. Existe um adágio aí que é usado para várias coisas, que é conhecer melhor para melhor apreciar. Então, a pessoa que conhece um assunto melhor, ela tem uma visão muito mais abrangente, uma visão mais bela daquele produto, daquele acontecimento, daquela obra de arte que está à sua frente. Então, não tem nem como eu dizer que não, até mesmo porque eu já fiz e fiz em outros tempos, e na cara dura, eu e mais um colega, a gente fechando as viagens ali, numa época que não existia smartphone, tudo feito pelo mapa ali, e na cara dura, na cara da coragem, mandando e-mail ali para as fábricas ali, vendo qual que aceitava, qual que não aceitava. Nós conseguimos a façanha, nós, que eu digo eu e outros dois confrades, que não o César, né? Porque o César é um cara que tem tapete vermelho onde ele vai. Mas eu e mais dois caras aqui da confraria, nós conseguimos a façanha de sermos expulsos em menos de 5 minutos da Dibetune. Porque nós fomos bater lá sem mandar nenhum e-mail, sem falar com ninguém. Estamos aqui passando na frente, vamos bater na porta. Eu já sabia qual seria o final da história, mas foi divertida, mais uma história para você contar na vida sobre as viagens que a gente fez. Né? Os caras expulsaram a gente, que eles devolveram até o cartão de visitas que nós demos para ele. Não queremos nem o cartão de vocês, tchau. Fecharam a porta e rapidamente, se eu fosse o vírus da Covid, eu seria melhor recebido. E eles achavam que vocês estavam lá, que curso, fazer o que lá? Não, a gente se apresentou, falamos que tínhamos um canal no banco, mas nem deixaram a gente terminar a segunda frase, entendeu? Eles abriram a porta, a gente entrou assim na recepção, 2 passos para dentro, demos um cartãozinho de visitas e tal, começamos a conversar, mas na segunda frase o cara, até logo, tchau, não dá nem pensar. A gente sabia que ia acabar nisso, né? Mas não custava tentar, a gente estava ali na frente e tal. Provavelmente há alguns anos teria como. Provavelmente há alguns anos rolaria e o Denis Flageolet ainda te receberia cumprimentando. Mas hoje os tempos mudaram. Eu até entendo essas pequenas manufaturas, porque uma Debetune deve ter o quê? 10 funcionários. Não tem... Naquela época, um maluco como o Igor apareceu lá na Blancpain sem avisar nem nada há 15 anos, era ainda mais brasileiro, com neve, era um acontecimento que eles devem ter ficado impressionados, porque deviam estar imaginando que era um ET na frente deles. Mas hoje isso não rola, não tem como, porque senão eles iam ter que ficar abrindo ali toda hora. Porque o que era um hobby de nerds, ele se popularizou demais, sabe? A relojoaria, desde que eu comecei, o colecionismo de relógios, ele mudou muito, ele não tem nada a ver. Tem a ver o conteúdo, as amizades que se faz, mas assim, não tem nada a ver com os tempos passados ali dos anos 90, início dos anos 2000. E ainda mais porque também tentar visitar uma manufatura durante um grande salão, né, em que a marca... Sim, era na época das feiras ainda, né? 3 brasileiros malucos lá. Tentativa que... A exibição mesmo que eles não participassem do Arts and Wonders, né? Eles estavam envolvidos com a exibição deles em um hotel em Genebra, né? Então, se tinha 10 funcionários, 5 deviam estar lá, então ficaram 5 para cuidar da fábrica, não deixar a coisa parar. Então, é meio complicado durante o salão. E você já visitou algum salão, Flávio, no caso, quando ele existia? Não visitei, para ser bastante honesto, eu nunca tive interesse. Até mesmo por uma influência negativa do Adriano Passarelli. O Adriano Passarelli, ele é uma pessoa que frequentou muitas feiras, principalmente a da Basileia, como jornalista, né? E ele disse, cara, para quem curte aquela relojoaria raiz de fazer questionamentos, observar ali, você não vai conseguir fazer isso, porque é tudo muito corrido nessas feiras.
você vai conseguir ver os produtos e, na maior parte das vezes, atrás de uma vitrine, você não vai ter acesso físico ao produto, você vai ter os press releases ali, e ele falou, bicho, ele não recomendou. Então, assim, foi algo que, para ser bastante honesto, eu nunca sequer tive interesse, sabe? Você falou aí da mudança, né, da relojoaria. Qual é a tua visão hoje sobre esse universo da relojoaria atualmente? O que aconteceu foi o seguinte, Caco, a gente não tem como a gente negar que, do ponto de vista do negócio, do business, está tudo muito melhor. Nós temos mais fábricas, a gente tem coleções assim que são renovadas com frequência, a gente tem um faturamento da indústria suíça batendo recorde, mas, por outro lado, inclusive falando em números, a indústria suíça tem um problema aí, porque ela, ano a ano, ela vem batendo um recorde de faturamento em valor de franco suíço, mas ano a ano a produção vem diminuindo. Então eles fabricam cada vez menos relógios com um preço cada vez maior. O problema é que vai chegar num ponto que as duas curvas aí, a de preço e de produção, elas têm que se encontrar e se estabilizar. Quando isso vai acontecer, eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas o grande problema que eu vejo hoje é que o hobby ele se tornou algo instagramável. As pessoas voltaram a utilizar os relógios ou passaram a utilizar os relógios preponderantemente pela capacidade que esse produto tem de causar impacto nos terceiros. É um bem de luxo, um produto de ostentação. Isso não existia ali nos anos 90, anos 2000. Aliás, não existia uma palavra muito forte, uma expressão muito forte. Talvez existisse em muito menor grau. E por quê? Porque estava ocorrendo uma transição ali a partir dos anos 80 para os anos 90 do retorno ao interesse à relojoaria mecânica, mas o produto, tecnologicamente falando, ele ainda era defasado. Então, assim, as pessoas que se dispunham a utilizar um relógio de corda em plena existência de um produto muito mais avançado e muito melhor para o que se presta a fazer, elas eram, na verdade, iconoclastas. Elas estavam ali querendo quebrar um paradigma, etc. E, normalmente, essas pessoas, como a gente podia até acompanhar ali pelos fóruns da época, né, The Purists, Time Zone, eram nerds. E isso começou a mudar. Então, a gente perdeu muito a presença daquele interessado efetivamente na relojoaria raiz, sabe? O purista de verdade. Na verdade, eu não vou nem dizer isso. A proporção de puristas ela permaneceu a mesma dentro de um universo muito maior de pessoas interessadas na relojoaria. E isso trouxe algo bom e algo ruim. Porque hoje, dentro das redes sociais, ali eu falo pelo Instagram, que eu criei uma conta há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, né? Você consegue ter acesso muito rápido, às vezes, a fabricantes independentes que são muito abertos às perguntas. Você consegue ter acesso a essas pessoas pelos seus lançamentos. Você consegue também ter acesso às pessoas que escrevem sobre uma relojoaria mais profunda. Por outro lado, a gente tem uma profusão enorme de contas do Instagram que são fotografias de relógio ao lado de um Lamborghini que nada me acrescentam e que acabam pulverizando o interesse das pessoas pelo que é o produto, pelo que ele tem de diferente, sabe? Porque não é uma vibe que eu tenho, não é uma vibe que eu nunca tive. Tanto é que essa conta mesmo que eu tenho no Instagram, ela não é uma conta que tem um número absurdo de seguidores, muito grande, eu tenho por volta de 5 mil seguidores, mas são seguidores assim fiéis e muito participativos. Essa questão que você diz aí de perguntas, eu às vezes, e eu respondo todas,
eu respondo todas as perguntas, eu vejo a quantidade de pessoas que me acompanham ali pelos stories, etc. Então, é outro tipo de pensamento. Eu vou até brincar, eu continuei parado nos anos 90 e nos anos 2000, fazendo relojoaria purista, em pleno ano de 2023. Paciência, é o que eu gosto, é o que eu vou fazer. O tempo que as pessoas ainda escreviam. E liam. Eu trabalho com isso, né, César? Eu sou um cara que... minha profissão é baseada em escrita e leitura, então uma coisa está conectada com a outra. O fato de eu escrever com uma certa proficiência, ela vem não apenas de muito estudo, ou vem de muito estudo, porque pode parecer também presunçoso, não, é porque às vezes é chato você estudar. Eu leio 1 hora, pelo menos, eu separo 1 hora do meu dia para ler alguma coisa sobre relojoaria, seja um blog falando sobre o lançamento, ou alguma coisa pesada, como o livro que eu estou lendo agora, que, aliás, é mais pesado do que eu imaginava, mas paciência, vou terminar. E eu trabalho com escrita, então, às vezes, assim, escrever um texto, ele não é uma coisa, não é um estorvo, sabe? Eu gosto de escrever. É uma coisa que me dá prazer ali. Flávio, muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui para nós, por essa entrevista incrível. Eu tinha certeza, desde ontem, eu acho, anteontem, que o César falou que tinha conseguido agendar contigo, tinha certeza que seria uma das melhores entrevistas nossas. Tenho certeza que o César concorda comigo, né, César? Com certeza. Eu acho que vai ter tempo ainda para outras entrevistas, ter oportunidade. Sem dúvida nenhuma. Né, retornar, aprofundar outros assuntos, né, citar outros. Eu que agradeço a presença, essa oportunidade aqui de divulgar algumas reflexões que eu tenho e, como eu sempre digo, a relojoaria, como ciência, talvez seja uma das ciências mais fantásticas que existe, porque ela mescla dentro de um produto que é muito pequeno, séculos e séculos de estudo, numa função que gerencia a vida de todo mundo, que é mostrar as horas, e que ainda é um objeto de design, um objeto bonito que junta tudo isso. Então, assim, a relojoaria, ela nunca vai se perder aí pelo caminho. Talvez, como a gente discutiu aqui várias vezes, talvez ela mude, nós mudemos a percepção que nós temos a respeito da relojoaria, o modo como as pessoas apreciam esse produto talvez mude, mas a relojoaria em si, ela nunca vai morrer. E eu deixo essa mensagem para quem não estiver ouvindo. Obrigado, Flávio. Algo a acrescentar, César? Foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. É isso aí, Flávio, muito obrigado. César, obrigado novamente. Aí os dois hoje deram mais uma aula. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Tudo isso aqui é feito para você. E, por enquanto, ninguém aqui está ganhando dinheiro com isso. Estamos tentando, estamos querendo, quem sabe um dia, mas hoje a gente está fazendo por amor e está fazendo para você que nos assiste. Então, curte aí o vídeo, dá o seu like no vídeo, divulga para os amigos, compartilha, faz os seus comentários, faça as suas sugestões de convidados, de relógios que a gente pode trazer aqui para você em vídeos futuros, e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!